nesse registro histórico, nós dividimos a história da Diocese de Bragança em 10 partes, por décadas, né? Então começaremos hoje a falar sobre a criação da Diocese de Bragança Paulista, do dia 24 de julho de 1925 até o ano 1935. Essa é a parte a mim que foi pedida para falar. Mas antes de falar da criação, teve um preparo. Eu digo que tem 2 causas. A primeira causa é que, primeiramente, o Brasil estava vivenciando, quando foi criada a Diocese de Bragança, nós estávamos num contexto da República Velha, que foi desde a proclamação da República até o ano do governo Vargas, 1930. E antes disso, nós vivíamos o Brasil Império. Na época do Brasil Império, nós tínhamos apenas 12 dioceses. Depois que o Brasil se tornou república, o Estado, em 1890, tornou-se laico. Então, a religião oficial do Brasil não era mais católica, o Estado ficou laico. E com isso, os bispos se reuniram para formar as dioceses, porque as 12 dioceses, para o tamanho do Brasil, era muito grande. Então começou os pedidos dos bispos para o Papa Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, para criar as dioceses do nosso país, o Brasil. Então nós temos aí São Paulo, né? São Paulo é uma criação antiga, mas ela pegava o território do Paraná, de Curitiba, que foi em 1892 a criação de Curitiba, e também pegava o sul de Minas, que era a diocese, hoje arquidiocese de Pouso Alegre, que foi criado a diocese em 1900. Então, nós temos aí, depois foi criada a diocese de Campinas, em 1908, Ribeirão Preto, 1908, e assim por diante, até chegar a Diocese de Bragança Paulista em 1925. Então tinha um ensejo, um desejo dos bispos criarem a diocese na época em que o Estado já era laico. Então, para melhor evangelizar as pessoas, a criação das dioceses, que pertenciam todas essas paróquias pertenciam a Diocese de São Paulo. Quando foi criada a Diocese de Bragança Paulista, em 1925, o arcebispo era Dom Duarte Leopoldo e Silva. Então, foi o bispo de São Paulo, o arcebispo de São Paulo, que ficou por muito tempo, aproximadamente 40 anos à frente da Arquidiocese de São Paulo. Então, esse é o contexto histórico do Brasil. Então, foi criada a Diocese de Bragança porque era o Brasil república, não tinha mais ajuda do governo, então precisou pleitear-se assim pelo povo, as dioceses que foram criadas. Por outro lado, Bragança especificamente, em 1911 nós temos um padre, um cônego de São Paulo chamado José Carlos Aguirre, que era um padre muito humilde, muito intelectual, que conquistou a cidade de Bragança, lembrando que Bragança pegava bastante terras onde hoje é Vargem, Pinhalzinho, Pedra Bela, então tudo pertencia a Bragança, ali, essa região. E ele era um padre que conquistou tanto os católicos, porque tinha uma ação católica em Bragança Paulista, né? E o clube católico ali, né, que tinha, e tinha também aqueles que não eram católicos. Era uma época do cientificismo, do positivismo no Brasil, então o José Carlos Aguirre conquistou os dois lados. E ele criou
ele desenvolveu um trabalho pastoral muito bonito, está escrito num livro chamado A Paróquia, no qual ele relata como que é a paróquia da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né, de Bragança. Ainda não falava Bragança Paulista, era Bragança do Brasil, porque tinha Bragança do Pará. Então não tinha Paulista ainda, era só Bragança. E ele desenvolveu um trabalho muito bonito, pastoral, falando como é que era a vida do pároco, e também a reforma da segunda igreja da Imaculada Conceição, que foi a primeira catedral, porque a primeira igreja ainda era barroca. Então em 1915 ele com o povo de Bragança constrói a segunda igreja, no qual vai ser a catedral, a primeira catedral de Bragança. Só que em 1924 ele é nomeado bispo, e ele é sagrado bispo por Dom Duarte Leopoldo Silva, dia 8 de dezembro de 1924, na cidade de Bragança. E com isso, então, só que a Bragança não era uma diocese. E ele foi designado para ser bispo na diocese de Sorocaba, que foi criado em 1924. E lá permaneceu por 51 anos como bispo. Foi o bispo do Brasil que mais permaneceu numa diocese, como bispo e arcebispo de Sorocaba. E quando foi uma comitiva, os amigos dele, os coronéis de Bragança e tudo mais, foram na posse dele em Sorocaba, na volta, sentiu o desejo ardente de uma criação de uma diocese em Bragança Paulista, que ainda não era paulista, como eu disse, mas na diocese de Bragança. E esse desejo surgiu ali no trem mesmo, pleiteado pelo Naum Matias Fará, ele que começou a pedir os donativos para a criação da diocese. Em janeiro de 1925, eles foram até o arcebispo de São Paulo para que pedisse ao Santo Padre Papa Pio XI que criasse a diocese de Bragança. E o arcebispo foi até Roma e pediu, e o Papa Pio XI concedeu então que criasse a diocese, e foi criado no dia 24 de julho de 1925. Aí criou a diocese com a bula Adri Sacram Petri Sedis, do latim, e foi criada, só que ainda não tinha bispo. Então foi nomeado um administrador apostólico, Dom Duarte Leopoldo Silva, até o dia 4 de fevereiro de 1927, onde foi escolhido para tomar posse como primeiro bispo da diocese de Bragança, um bispo chamado Dom José Maurício da Rocha. Ele era alagoano, nasceu em Lagoa da Canoa em 1885 e foi ordenado padre em Maceió e ordenado bispo também em Maceió, dia 19 de junho de 1919. Só que ele foi designado bispo de Corumbá e lá permaneceu até o ano de 1919 a 1927. E ele chega em Bragança. Ele chega em Bragança só em dia 18 de junho de 1927. Então, no dia 4 de fevereiro, é a nomeação dele como bispo de Bragança. Só que houve uma pressão interna da igreja que ele demorou muito para tomar posse. Na época, o código era de 1917, chamado Pio Beneditino, porque foi formado pelo Papa São Pio X e Bento XV. Falava que quando nomeasse um bispo, ele teria 3 meses para tomar posse. Então ele
fevereiro a junho, passou mais de 3 meses. Só que ele não tomou posse porque ele ainda não tinha a bula, né, da nomeação dele na mão. Então, depois que ele pegou a bula, aí sim ele assumiu. Ele veio para São Paulo no dia 17, ficou em São Paulo e saiu com o trem. Ele saiu com o trem às 15h30 de São Paulo e chegou em Bragança, na estação, onde hoje é a Praça 9 de Julho. Na época não tinha, por causa não teve a Revolução de 32, mas é ali aquela praça ali, no Tabuão ali perto. Ele chegou às 18h20 e ali foi recebido pela multidão, porque a sua posse mesmo seria no dia 19 de junho de 1927. Então, quando ele chega, quando ele desce do vagão, segundo o livro do Tombo, que eu li na diocese, tinha bastante pessoas, uma multidão de pessoas aclamando e jogando rosas para ele. Ele fez uma alocução e frenéticas palmas para a alocução dele que ele falou, e depois ele subiu a pé até o Palácio Episcopal. Na época não era o São José, onde é hoje, era um palácio episcopal provisório chamado Nossa Senhora de Lourdes. E ali, antes disso, ele passa na catedral. E ali na catedral, e quando ele vai subindo a rua, ali, ainda não tinha o nome daquela rua, a principal, até chegar à catedral. Então ia acendendo as luzes das casas, como um cortejo de recebimento ao Dom José Maurício. Então, conforme ele ia passando e subindo a rua, ia acendendo as luzes das casas para receber o bispo até chegar na catedral. E na catedral entoa-se um hino antigo, quando o bispo chegava: Et sacerdos maius, eis o sacerdote grande, eis o grande sacerdote. Depois ele despede das pessoas, entra na casa paroquial, junto com um delegado apostólico, o cônego de São Paulo, o chanceler João Batista Ladeira Martins, e depois ele desce de carro no dia 19, às 10 horas da manhã, e sai da igreja Rosário, não é essa que nós temos agora, era uma outra igreja do Rosário, o prédio, e ali faz um cortejo até a catedral. E ali é lida a bula de posse pelo cônego José Martins Ladeira, né, sobre a posse. Pois bem, essa foi... então nós ficamos 2 anos sem um bispo titular, né? Nós tínhamos um administrador apostólico. E o carinho era tão grande por Dom José Carlos Aguirre, que em frente à catedral, e sob uma imagem muito antiga, tinha-se escrito: Viva Dom Maurício, viva Dom Duarte, viva Dom Aguirre. Que era o Dom Aguirre, porque o desejo até 1927 era que Dom Aguirre voltasse para Bragança para ser bispo. Mas o carinho foi muito grande por Dom Maurício da Rocha, Dom José Maurício da Rocha. Então ele entra e reza a missa cantada às 11 horas da manhã, dia 19 de junho de 1927. Ali ele toma posse e tudo mais. Então nós estamos em 1927. O Dom José Maurício, ele desde quando era bispo em Corumbá, ele escrevia muitas cartas pastorais. Era o único meio para que as pessoas conhecessem a fé, através dos jornais. Na época não tinha televisão, o rádio era meio escasso, até o governo Vargas. Depois do governo Vargas, aí que difundiu-se muito o rádio no Brasil.
Então era por meio de cartas pastorais que ele comunicava às pessoas para ser lido nas missas, nas paróquias. Quando criou-se a Diocese de Bragança, então todas as cidades da Diocese de Bragança foi emancipada da Arquidiocese de São Paulo, menos duas, Barra Mansa, que é Morungaba, e Socorro. São duas cidades que pertenciam à Diocese de Campinas. Todas as outras, na época não existia Franco da Rocha, não tinha cidade Francisco Morato, Caieiras também não, e Mariporã também não. Ali tudo chamava Juqueri-Mirim, eram umas grandes fazendas que tinham ali. As outras cidades já existiam, outras eram distritos, né? Como o bairro do Pinhal, que é Pinhalzinho, Santana do Feital, que é Pedra Bela. Então foi emancipada da cidade de Bragança, mas continuou pertencendo à Diocese de Bragança. Então, Dom José, ele tinha muita influência, Dom José Maurício, ele tinha muita influência com a República Velha. Ele era de uma família aristocrata do Alagoas, então ele tinha muita influência. Ele tinha um irmão jornalista chamado Virgílio Maurício da Rocha, que era também artista, e um grande artista, né, da arte moderna de 1922. Então ajudou muito ele também a ter essa apresentação entre a sua alocução sobre a política. Ele era muito ligado à política. Ele era guiado por uma encíclica chamada Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, das coisas novas. Então, que a igreja podia interferir, e sim, nas causas sociais do contexto político. Então, a maioria das cartas pastorais dele, além de falar sobre Nossa Senhora e outros santos, e também o centenário dos dogmas e tudo mais, ele escrevia muito para os fiéis na questão social. Nós estamos em 1930, quando entra o governo Vargas, ele tem uma boa amizade com o governo Vargas, só que ele faz algumas críticas. Aí explode a Revolução de 32, que durou 3 meses aproximadamente. Então ele não fica do lado nem dos paulistas e nem dos brasileiros, né? Que os paulistas foram contra o governo Vargas. Mas ele fala, o Brasil tem que ser unido, senão a guerra só traz destruição. Isso não dá certo. E ele tenta apaziguar, porque lembrando que a Diocese de Bragança faz divisa com Minas. Então ele tenta apaziguar para ter aqui na Diocese de Bragança a paz entre os paulistas e os mineiros e outros brasileiros que estavam na terra de Minas Gerais. E ele tinha um amigo chamado General Góes Monteiro. Ele era ministro da guerra, que era muito ligado ao governo Vargas. Então ele tinha amizade sim com Getúlio Vargas, escrevia carta para ele e tudo mais. Ele foi um forte influenciador político de 1919 até 1954, que quando o Vargas se suicida. E nós temos aí então uma forte influência religiosa política. Depois também ele continua tendo essa influência no estado de São Paulo, onde ele escrevia cartas pastorais. Então a minha parte vai aí de 1925, a criação da diocese, recapitulando o contexto do Brasil Império, depois o Brasil República, a criação da diocese, o porquê que criou-se a Diocese de Bragança, porque pleiteou-se pelos moradores, os coronéis na época, porque gostava muito do Dom José Carlos Aguirre, que na época era padre em Bragança, queria trazê-lo de volta para Bragança,
mas fica 2 anos sem bispo, porque ele fica em Sorocaba, e vem Dom José Maurício e permanece na Diocese de Bragança até o dia 24 de novembro de 1969, no qual ele morre. Então ele fica 42 anos como bispo da Diocese de Bragança, um bom tempo. E nesse período também ele começa a construção da nova Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário, que estava meio destruída, porque ainda era uma igreja barroca, e ele então constrói uma uma igreja meio estilo gótica, né? Nós podemos dizer assim, pelo estilo dela, uma igreja muito bonita, no qual ele todo fez a arquitetura do jeito que ele queria. Tanto é que quem entra na Igreja do Rosário, do lado esquerdo, tem a parte que está São José enfermo ali, Jesus e Maria. Por quê? Porque ele é devoto de São José. O nome dele era José. E depois também ele começa a arrecadar dinheiro para o Palácio Episcopal São José, que só é concluído em 1955. Começou em 39, terminou em 45 por causa da Segunda Guerra. Então não tinha muito dinheiro no Brasil, a crise da guerra, a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é para o próximo padre que vai falar de 35 a 45. Então a minha parte é explicar aí a criação da diocese e do ano 25 ao 35, que foi marcado pela posse e pelas inúmeras cartas pastorais orientando o povo na questão religiosa e política. Muito obrigado.